Nós abrimos agora mais uma edição do programa Fala Câmara Entrevista pela TV Câmara Bauru. Nesse momento, num formato diferenciado por meio de videoconferência por causa da pandemia do novo coronavírus. Nós conversamos hoje com o vereador Edivaldo Minhano, do Cidadania. Vereador, mais uma vez, obrigada por ter aceito o convite aí para conversar com o telespectador da TV Câmara Bauru. Bom dia, Lidiane. Obrigado. Eu que agradeço. Começar falando sobre a saúde pública, o senhor trouxe aí como preocupação a falta de vários medicamentos disponíveis na rede municipal de saúde, alguns deles inclusive de uso contínuo. Por exemplo, remédios para tratamento de depressão. Pacientes de baixa renda, em situação de vulnerabilidade, em situação de desemprego, estariam tendo que arcar com os custos desses medicamentos do próprio bolso. O senhor acionou a prefeitura, o que é que vem acontecendo? Na verdade, as pessoas estão vivendo um momento difícil, né? Não somente com relação à situação financeira em si, mas a própria situação de pandemia, quarentena, ela acaba agravando algumas doenças, né? Ela acaba agravando alguns problemas que as pessoas já têm. E entre eles a depressão, que acaba o isolamento, essa insegurança com relação ao futuro, acaba agravando o problema de depressão. E pessoas que têm que usar continuamente remédios, né? Como o alprazolam, entre outros, vários remédios que são usados para o controle da ansiedade, da depressão, estão tendo dificuldade. Primeiro porque, naturalmente, elas já não poderiam adquirir com a frequência correta os remédios que elas precisam. E com relação a isso, esses medicamentos têm faltado na farmácia da prefeitura. Então, eu até levei o caso de uma senhora que tem depressão e estava há 2 meses sem medicação porque não conseguia o remédio. Então, na verdade, é preciso que haja um consenso. Eu tenho cobrado a prefeitura nisso, no sentido de que quais são os remédios que ela entrega para a população mais carente e qual a frequência que ela tem comprado esses remédios e o motivo pelo qual eles têm faltado na cidade. Então, são vários fatores que acabam influenciando de modo negativo na vida das pessoas. Vereador, ainda falando sobre a situação durante a pandemia, né, a estruturação da rede municipal de saúde, a prefeitura acaba de anunciar que já está instalando, na verdade já instalou 27 daqueles 30 respiradores recebidos dos governos estadual e federal. Esses respiradores foram para aquele posto avançado Covid-19, para atendimento de pacientes graves de baixa e média complexidade. Aliás, média e alta complexidade. Ao mesmo tempo, também o prefeito tem anunciado, o secretário de saúde também, Dr. Sérgio Antônio, de que Bauru estaria na 3ª posição de menor letalidade por Covid-19 do estado. Dá para a gente acreditar que Bauru realmente está numa situação confortável, levando em conta que o número de contaminados todos os dias, né, divulgado é muito alto? O prefeito também prometeu desde o início da pandemia que formalizaria a contratação dos leitos privados de UTI nos hospitais particulares, né? Essa formalização não ocorreu até hoje. Como é que o senhor vê de uma forma geral esse cenário? Nós completamos exatamente hoje o 5º mês de pandemia. E é nítido que a prefeitura, que o Estado não se prepararam. Talvez tenha demorado muito para conseguir os equipamentos, para formalizar a questão dos leitos, e nós continuamos ainda sem leitos. O problema maior não é a letalidade, o problema é o índice de contaminação, que está aumentando agora, cada dia mais. Então, o que acontece? Se aumenta a contaminação, mas nós não temos retaguarda de saúde para isso, consequentemente o nível de letalidade vai aumentar também.
Muitos idosos estão falecendo, muitas pessoas até mais jovens, mas os idosos são os que mais sofrem com isso. E nós percebemos assim, passados 5 meses, nós temos muito pouca diferença do que nós tínhamos no dia 20 de março, 19 e 20 de março. Embora esteja autorizado a Prefeitura fazer a contratação de leitos particulares, ainda assim a gente vê que isso não está acontecendo. Talvez por uma questão política, não sabemos ao certo, mas o fato é que não só o Covid, mas as pessoas estão sendo acometidas de outros problemas, de outras doenças, e que também tem a necessidade de utilização de leitos de UTI, de leitos de enfermaria. É importante que a Prefeitura trabalhe isso, né? Eu acho que já passou do tempo, já passou do período em que a gente fica esperando ver o que vai acontecer. Agora, ou nós nos preparamos, ou a tendência, eu creio que é piorar. Com relação às outras enfermidades, aumentou muito o número de pessoas que me procuram e que procuram outros vereadores para que ajude na questão de arrumar um leito, que ajude na questão de internação. As pessoas estão sendo tratadas no corredor dos pronto-socorros e das UPAs. E isso não pode acontecer. É o mínimo que você espera de respeito da municipalidade para com o cidadão, é que quando ele precise de um tratamento, ele tenha. A Prefeitura, ela precisa de verdade, ou cobrar do Estado aquilo que é da parte do Estado, aquilo que é obrigação do governo estadual, ou ela vai fazer a parte dela direitinho. Não adianta fazer as coisas para inglês ver. Nós estamos vendo todos os dias, aumentando não só o número de óbitos por Covid, mas aumentando o número de óbitos por infarto, número de óbitos por derrame cerebral, diabetes alterada. Esses dias uma senhora estava precisando de uma internação porque a sua diabetes estava alterada e não tinha como interná-la. Então, na verdade, assim, as pessoas estão morrendo não só das doenças, da doença da época, né, da quarentena aí, do Covid, mas elas estão morrendo de outros problemas que elas podiam ser tratadas de forma mais digna. Ainda como consequência dessa pandemia aqui na cidade, nós temos o impasse da volta das aulas. O governo do estado anunciou o mês de setembro, né, como o prazo para a retomada das aulas na rede estadual, mas a prefeitura ainda dá este prazo como incerto aqui para a nossa rede municipal de ensino. Nesse processo todo de reabertura econômica, contemplando já vários setores da cidade, o senhor apontou a categoria dos motoristas de transporte escolar, né, como uma das mais problemáticas. Os profissionais teriam recebido ajuda da prefeitura com cestas básicas no início da pandemia, estariam agora sem essa retaguarda. É possível remanejar esses profissionais, pensando que, muito possivelmente, as aulas sejam retomadas, talvez só no ano que vem aqui na cidade, na rede municipal? Na verdade, nós estamos vivendo duas atividades que são correlatas e estão vivendo o mesmo problema. A entender pela escola, as escolas particulares não estão aguentando. Eu estive ontem numa reunião com proprietários de escolas particulares, de creches, de berçários e escolas primárias, e eles não estão aguentando bancar os custos sem trabalhar. A maioria perdeu pelo menos 50% dos seus alunos e os outros 50% pediram redução do valor da mensalidade. Então, as escolas estão passando dificuldade muito grande, mas aqueles que prestam serviços para a escola também estão passando, e é o caso dos pirueiros, como a gente chamava antigamente, né? Daqueles que faziam o transporte escolar, em vans e assim.
Eles receberam auxílio em abril, uma cesta básica em abril. E de lá para cá não receberam mais nada. Então, não só estão parados, como alguns estão vendendo seus veículos para poder sobreviver. Então, está matando a galinha dos ovos, né? É terrível uma situação dessa. E eu acho que a municipalidade não pode ficar à parte disso, ela não pode observar essa morte de uma categoria inerte. E eu creio que existem trabalhos que hoje a prefeitura pode repassar, de repente entrega de cesta básica, transporte de pessoas a hospitais. Eu não sei o que precisa fazer, mas o fato é que algo precisa ser feito e é urgente. Há uma expectativa de que esse ano as escolas não voltem ao normal. O governo do estado fala que em outubro talvez retorne, mas eu acredito que mesmo que se abra o caminho para as escolas retornarem, se criem parâmetros e tudo mais, ainda assim os pais vão ter receio de enviar suas crianças para a escola. Então, nós vamos imaginar aqui que nós temos um problema que vai perdurar esse mês de agosto e vai até o final do ano. E no final do ano, como é que essas pessoas vão sobreviver até lá? Então, é importante que um governante ele olhe para todas as categorias. É preciso que haja, sim, uma forma de se ocupar essas pessoas, pelo menos para que elas consigam sobreviver e manter o seu veículo, manter o seu patrimônio até que tudo volte ao normal. A gente acredita que até o final do ano as coisas voltem mais ao normal, mas até lá como é que essas pessoas vão sobreviver? Então é importante, sim, que haja um trabalho sério, visando não só ocupar essas pessoas, mas pelo menos garantir que elas sobrevivam. Com relação às escolas, a maioria está precisando de algum tipo de crédito. Então, de repente, quem sabe o Banco do Povo possa ajudar um pouco, quem sabe algum projeto do governo do estado. A gente está trabalhando com relação a isso, para ver se consegue trazer para Bauru alguma linha de crédito, não só para as escolas, mas também para aqueles que prestam serviços para a escola. É o caso dos pirueiros, é o caso daqueles que fazem o transporte de crianças. E no caso desses motoristas de transporte escolar, eles guardam um razoável vínculo com o poder público, porque são todos cadastrados pela Endurbe, né? Eles precisam dessa formalização, dessa regularização para poderem atuar nesse setor, né, vereador? Eu creio que há cadastrados na prefeitura em torno de 300 condutores. E mais um outro tanto de mototaxistas e taxistas, que chega em torno de 600 pessoas, 600 famílias. Então, a prefeitura sabe o endereço, porque essas pessoas são cadastradas na Endurbe. Não são clandestinos, não são pessoas aventureiras. São pessoas que estão cadastradas e estão aptas a trabalhar. Então, é muito fácil localizá-los e chegar até o problema e tentar uma solução. Vereador, uma última questão para a gente conversar agora aqui na nossa entrevista com relação à Coab. O senhor que esteve na condição de relator da SEI, a Comissão Especial de Inquérito, que analisou aqui na Câmara de Bauru as irregularidades na companhia, o senhor reacendeu a necessidade de voltar a acompanhar e a discutir sobre aquele acordo que foi uma iniciativa do Executivo, chegou à casa, a Câmara Municipal, por meio de projeto de lei, plenário aprovou por unanimidade, numa sessão ordinária, no ano passado, em dezembro ainda,
que é aquele acordo de renegociação das dívidas com a Caixa Econômica Federal. Eu sei que o senhor esteve em reunião há alguns dias com o presidente, o Lima Júnior, presidente da companhia. Ele teria ficado de entregar alguns documentos, né, apresentar aí como é que está o andamento desse processo. O senhor recebeu esses dados? O que é que tem de novidade nisso? Na verdade, a dívida da Coab, embora não se assuma isso, ela gira em torno de 1 bilhão e 500 milhões de reais. E existe a possibilidade, já foi aprovado, um acordo para que isso caia para em torno de 350 milhões. Ou seja, é uma forma de colocar Bauru na legalidade com relação a recursos e tudo mais, e parcelar essa dívida de uma forma que seja possível pagar. O parcelamento fala em 240 parcelas. Né? É difícil, é apertado, mas a própria companhia tem condições de pagar essas parcelas e de manter esse acordo. O presidente da Coab, o Arildo Lima Júnior, ele ficou de me mandar documentos com relação a esse acordo. Eu ainda não os recebi. Ele teve um problema de família, um falecimento na família, respeitei esse período, mas agora vou continuar cobrando e vou continuar requerendo que ele me passe essa situação desse acordo em que pé está. Até porque a tendência que eu tenho percebido é empurrar isso para o próximo governo. E isso não pode acontecer, porque esses acordos são feitos por resoluções. E resoluções mudam da noite para o dia de acordo com a política financeira da Caixa Econômica Federal. Então, nós temos hoje uma boa oportunidade de fazer esse acordo, de acertar essa situação, mas se ficar empurrando muito, pode ser que a gente perca esse trem da história e não consiga acertar essa situação da Coab. Ok, vereador Edivaldo Minhano foi nosso convidado hoje aqui no programa Fala Câmara Entrevista pela TV Câmara Bauru, dessa vez em ambiente virtual. Vereador, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a gentileza sempre de vocês. Eu agradeço também sua sintonia aqui conosco. Lembrando que este programa fica disponível na íntegra para você acessar pelo nosso canal TV Câmara Bauru no YouTube. Até a próxima.